a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória. Versículo de número 9, bem conhecido. Mas, como está escrito em Isaías 64, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém e amém por esta leitura tão maravilhosa. Queridos e amados irmãos, nós vamos continuar no nosso assunto sobre o Espírito Santo. Estamos falando já há alguns dias sobre este assunto. Não sei quando vamos encerrar, mas eu tenho certeza que vamos continuar por alguns dias ainda. Nós falamos já 3 vezes sobre o Espírito Santo. A primeira palavra foi relatando sobre a direção do Espírito, pessoas que foram guiadas pelo Espírito de Deus. A segunda mensagem foi sobre ouvindo a voz do Espírito, a maneira que ele fala. João capítulo 10, principalmente versículo 4 e versículo 5, onde a ovelha ela escuta a voz de seu pastor e sabe quando alguém tem a malandragem de querer tirar a ovelha fora do seu aprisco. Falamos também sobre o Espírito Santo que nos ajuda, foi na Santa Ceia. Falamos sobre o Espírito Santo que nos ajuda. Em Miniola falamos em num outro ângulo que não falei aqui. Todavia, hoje nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Vou repetir, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. No Antigo Testamento, vocês sabem, o tanto quanto eu, percebo aqui que hoje é um grupo que conhece bem a Bíblia Sagrada, e no Antigo Testamento havia algumas maneiras que Deus manifestava ao homem. Deus falou ao homem diretamente, homens como Moisés. Deus falou com homens como Elias. E Deus ele se revela a alguns homens no Antigo Testamento. Há também a figura do tabernáculo, onde a presença de Deus ela se movia juntamente com a nação de Israel, quando os hebreus estavam em translado para a terra prometida. E há também a presença de Deus magnífica no templo lindo de Salomão, aonde Deus ele se revelava, era a força da sua presença. Não preciso dizer aqui aos senhores que, na verdade, no Novo Testamento nós não temos mais aquela figura do tabernáculo, nem aquela figura do templo. Mas o Espírito Santo, ele habita dentro de cada cristão. Falando, não é o caso de hoje, mas falando sexta-feira em Miniola, trazendo uma abordagem a respeito da amizade do homem com o Espírito Santo. Eu não sei se você já percebeu, mas toda a história que nós temos para contar, histórias bonitas, estão sempre entrelaçadas, estão sempre conectadas com outras pessoas.
Você dificilmente vai contar uma história que você vivenciou no passado e essa história é uma história de você sozinho. Você enfrentou um urso sozinho, você teve uma vitória sozinho, você teve uma derrota sozinho, ou um período de alegria sozinho. Dificilmente alguém conta alguma história que tem um caráter de júbilo, de alegria, e não tem outras pessoas. Se eu for trazer aqui alguns momentos de alegria, eu posso dizer para vocês que das 10 vezes que eu vou falar sobre alegria, eu tenho a minha família comigo, eu tenho um grande amigo comigo. Por quê? A vida ela é compartilhada com pessoas. Então, repito, se eu fosse trazer aqui algumas narrativas de momentos de alegria, sempre tem alguém comigo. Então, no nosso relacionamento com Deus, na nossa jornada cristã, é impossível a gente ter momentos de júbilo sem a amizade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso verdadeiro amigo que não vai nos deixar em momento algum. Então, todos os momentos com Deus que você já teve na sua vida, não tenha dúvida, a presença do Espírito Santo estava contigo naquele momento. Não importa se foi há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, o seu relacionamento com Deus, ele está interligado à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui na terra, e a missão dele aqui na terra é para que pegar a nossa adoração, alinhar o nosso coração, as nossas vontades, nos enquadrar ao molde da perfeição, que é Jesus Cristo, e nos levar à eternidade para com Deus. Ora, essa é a missão do Espírito Santo. Eu já disse aqui na Santa Ceia, mas eu só vou recapitular porque eu acho isso importante. Como eu disse, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele ensina, ele fala, ele revela, ele instrui, ele testifica, ele conforta, ele chama, ele enche, ele ora por nós, ele fortalece, ele é testemunho da verdade, ele traz alegria, ele traz liberdade, ele ensina a obedecer, ele nos transforma. O Espírito vive em nós, ele nos liberta, ele nos renova, ele produz fruto em nós, ele nos dá dons, ele vive dentro de nós, o Espírito te guia. O Espírito, ele te santifica, ele traz unidade. O Espírito te sela, o Espírito, ele te dá acesso ao Pai. Então, todos os momentos que você teve de relacionamento com Deus, é por intermédio da pessoa do Espírito Santo, que ele leva o seu coração, ele é o seu acesso ao Pai. O Espírito Santo é o que te dá poder para esperar. Quando você está apressado, ele te acalma, ele fala: espera, meu filho, acalma, meu filho. O Espírito Santo, ele também é a força por trás, ou melhor, ele é a força na frente do cristão que está enfrentando momentos de tribulações e até mesmo demônios. Mas o tema desta noite é: o Espírito Santo, ele te dá poder. Vou repetir. O Espírito Santo, ele te dá poder. Dentro do corpo do cristianismo, existem diferentes denominações. Exemplos, existem as Assembleias de Deus, e dentro das Assembleias de Deus tem ramificações, estados com diferentes convenções, ou estados com diferentes ministérios. E dentro das Assembleias de Deus você vê inúmeros nomes diferentes. Você vê Belém, você vê Madureira. E dentro do contexto geral, nós temos assembleianos, batistas, presbiterianos, metodistas e entre outras denominações como luteranos e assim por diante. E dentro do corpo do cristianismo, existem alguns que eles são conhecidos como cessacionistas e até mesmo pregadores que são famosos hoje em dia, famosos nas redes sociais, famosos no YouTube. Eu sei que muitos de vocês assistem os seus sermões e não estou aqui dizendo para não assistir, porque seria hipocrisia da minha parte, pois eu também o faço. Todavia, existem até pregadores famosos dentro do contexto, são de fora, mas dentro nós, que são
os conhecidos como cessacionistas. Quem são eles? São aqueles que não acreditam que os dons do Espírito é dado à igreja moderna, é dado a nós, a eu e a você. Eles acreditam que dons de milagres, profecias, principalmente os dons de línguas, não são dons para a igreja atual, mas são dons que foi apenas para a igreja primitiva. E esses dons ficaram reclusos a homens como Paulo, Pedro, Tiago, João, recluso naquele tempo. E depois daquele período, nunca mais teve esses dons espirituais espalhados pela história da igreja. Mas eu já logo quero lhe afirmar que eu sou pentecostal. E sendo pentecostal, eu acredito que os dons, eles não ficaram apenas no âmbito dos primeiros apóstolos, mas esses dons, eles se carregam ao longo da história da igreja, até aos dias de hoje. Certa vez alguém pontuou de uma maneira muito brilhante. Alguém disse assim: pega um homem, coloca esse homem dentro de uma cela, ou de uma cadeia, ou dentro de um quarto. Dê para este homem o livro de Atos dos Apóstolos, ou como eu gosto de falar, eu acho que não é Atos dos Apóstolos, mas eu acho que é Atos do Espírito. Porque em todo o livro de Atos você vê a manifestação do Espírito Santo, desde o primeiro capítulo até o seu último capítulo. E aí você pega este homem, coloca ele dentro de uma cela, ou dentro de um quarto, e diz assim para ele: você tem 1 ano para você ler, reler, e depois ler de novo, e depois reler de novo o livro de Atos dos Apóstolos. Começa do capítulo 1. E esse homem não teve nenhum conhecimento do cristianismo antes desse dia. Esse homem entra dentro da sala e ele começa a ler Atos dos Apóstolos, e ele vai até os seus últimos capítulos. E depois desse homem ler algumas vezes, ele sai de dentro desta cela. E saindo de dentro desta cela, ele agora é perguntado por uma outra pessoa: e aí, o que é que você acredita? Você acredita que o Espírito Santo continua ativo na igreja hoje? Ou você acha que isso era apenas para aqueles dias? Eu tenho uma absoluta certeza que o homem iria sair daquela cela dizendo mais ou menos assim: eu creio, eu tenho certeza que o mesmo Espírito que trabalhou em Atos dos Apóstolos é o mesmo Espírito que trabalha hoje na igreja moderna em pleno século 21. Porque, na verdade, muitas pessoas com este pensamento é porque eles nunca foram a fundo para ter um contato com o Espírito de Deus, para conhecê-lo melhor. Nunca nadaram em águas profundas, mas sempre ficaram no raso, como uma criança, com água no tornozelo, mas nunca foram a fundo para conhecer a pessoa do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aqui, 1 Coríntios capítulo de número 2, ele diz assim logo de cara: a minha palavra e a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Naquela época, naquela cidade, uma importante cidade, a cidade de Corinto, havia um fanatismo pelo intelectualismo. As pessoas queriam sabedoria. Eles ouviram, talvez de muita influência grega, eles queriam conhecimento e mais conhecimento, e era um povo que estavam literalmente atolado no intelectualismo humano, sabedoria humana. E aí Paulo, ao conhecer o cenário, ele está dizendo assim: amados irmãos, eu não vim, e a minha palavra não é uma palavra ou uma pregação de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas aquilo que eu tenho ensinado a vocês é a demonstração do poder que existe no Espírito Santo de Deus. Eu consigo fazer um paralelo, na minha mente consigo fazer uma imaginação entre os dias de Paulo, a igreja de Corinto,
e os nossos dias de hoje. Porque a mesma perseguição à sabedoria que havia naquele tempo é a mesma perseguição que existe pela sabedoria humana nos dias de hoje. Não há sombra de dúvida quanto a isso. Por quê? Porque hoje em dia nós temos os nossos coaches modernos, nós temos os nossos mentores. As pessoas gastam horas e mais horas ouvindo podcasts, horas e mais horas ouvindo entrevistas, pessoas com certas habilidades, com certos conhecimentos. E existe, sem sombra de dúvida, um oceano de informação sendo jogado diariamente a todos nós. Então as pessoas de hoje, além delas quererem viver atolada em uma procura por uma sabedoria humana, elas também querem se passar de sábias. Então vivem jogando frases de efeito em suas redes sociais, porque elas querem também parecer que elas acharam a bola de cristal, a sabedoria dos últimos tempos. E essa sabedoria vai revolucionar a sua vida. Às vezes eu encontro pessoas que parecem barata tonta. Sabe aquela barata onde você joga veneno nela e ela fica tonta, não sabe para onde vai? Assim algumas pessoas ficam à procura de coisas, achei um mecanismo. Aí depois de um tempo percebe que esse mecanismo não valeu para nada. Aí depois ela vai para outro mecanismo e depois com o tempo percebe que aquilo ali também foi à toa, foi um tempo jogado fora. Porque o ser humano, na verdade, ele está procurando por algo. Mas Paulo, ele está dizendo assim, olha gente, o evangelho de Jesus Cristo não é palavras persuasivas de sabedoria humana, porque nós já tivemos isso. Se a gente pudesse trazer aqui uma narrativa de todos os grandes filósofos da época, ou dos grandes pensadores, nós iríamos usar nome de Platão, Aristóteles, de Sócrates, de Freud, e tantos outros homens. Todavia, alguns deles tiveram grandes contribuição com a sociedade do seu tempo e também até a nossa sociedade até os dias de hoje. Todavia, todo o intelectualismo, toda a sabedoria humana que você possa galgar, não vai impactar a tua vida, não vai trazer mudanças à tua vida, mas o Espírito de Deus, guarde isso, mas o Espírito de Deus, Ele, Deus, o seu Espírito, Ele é capaz de trazer um impacto tão grande à tua vida. Eu vou repetir, mas tão grande a tua vida, que é capaz de mudar você, da planta do seu pé ao alto da sua cabeça. O poder do Espírito Santo de Deus, ele é capaz de trazer transformação tão poderosas em sua vida, que nem se você lesse todos os livros do mundo, assumisse todo o intelectualismo que existe nas bibliotecas mundiais, não seria capaz de trazer uma diferença de impacto, de mudança na sua vida como a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de incentivo ao não estudo, pelo contrário, leia, estude mais um pouco, faça todos os tipos de pesquisa. Quando eu quero tratar de um assunto, eu compro todos os livros possíveis daquele assunto, porque eu quero aprender. Todavia, é o Espírito Santo que pega você, e te leva a uma outra dimensão, numa outra profundidade, num outro conhecimento, que nenhum professor seria capaz de embutir dentro de você. Então o que nós estamos precisando hoje em dia, minha irmã e meu irmão, não é de mais informação, mas é do toque do Espírito de Deus. Nós não estamos precisando de mais podcasts, nós não estamos precisando de mais livros, nós estamos precisando de pessoas que tenham o toque do Espírito de Deus, que seja diferente no seu olhar, que seja diferente no seu falar. Sabe aquele tipo de pessoa, eu não sei se você já encontrou algumas pessoas assim, mas eu já encontrei, que aquela pessoa tem uma mística por trás dele. Você olha por ele e você fala assim, aquele camarada tem algo estrondoso atrás dele. Eu não consigo decifrar.
Mas na verdade você não conseguiu entender ainda que é o Espírito Santo na vida de tal pessoa que causa um efeito diferente na vida dela. Paulo, depois você chega na sua casa, você estuda, um dia a gente vai fazer isso. Mas aqui no capítulo de número 2 de 1 Coríntios, Paulo ele está batendo na sabedoria humana e Paulo ele está promovendo a pessoa do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E Paulo chega a um ponto que ele diz assim, versículo 9, mas como está escrito, onde que está escrito? Isaías capítulo 64, versículo 4. Eu vou para Isaías e volto para Coríntios. Isaías disse assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías estava dizendo mais ou menos assim, meus queridos e amados irmãos, desde a antiguidade não se ouviu, não teve filósofo, sabedoria, intelecto, livro, um Deus como o nosso Deus, um Deus como o nosso Deus que trabalha para aquele que nele espera. Paulo, batendo em todo o intelectualismo daquela era presente, Paulo, ele diz assim, como está escrito, Isaías 64, aí ele fala assim, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha o texto, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Escuta o que eu vou lhe falar. Este versículo aqui não é uma simples referência ao céu. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e nem chegou no coração do homem, são aquilo que eu vou ver na eternidade, andando na rua de ouro, muro de jaspe e não sei o que. Não. Encaixa, claro que encaixa. Mas Paulo, olha o que ele está dizendo. A narrativa dele é o poder do Espírito contra a sabedoria humana. Aí Paulo, ele está dizendo assim, olha, o Espírito que habita dentro de você, ele é capaz de te levar a uma dimensão tão grande, a uma dimensão tão profunda, que aquilo que o seu olho viu, nem chegou perto daquilo que ele ainda é capaz de fazer na sua vida. Que aquilo que o seu ouvido ouviu, ainda não chegou nem perto daquilo que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer na sua vida. Aquilo que você imaginou com o seu coração, não chegou nem perto daquilo que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer no teu coração. Então deixa eu tentar te explicar, porque muita gente não entendeu. O que o seu olho não viu, o Espírito Santo é capaz de te revelar. O que o seu ouvido não ouviu, o Espírito Santo é capaz de fazer você ouvir. Ouvir revelações sublimes, ouvir o toque do Espírito, ouvir a brisa suave do trono de Deus, ouvir Deus te chamando, ouvir Deus te vocacionando, aquilo que você deseja. Aí o Espírito fala, isso é muito pequeno, eu tenho mais e mais. Versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Você está na superfície, mas eu tenho uma profundidade para te revelar coisas sublimes. Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que você ouviu não chega perto daquilo que eu ainda sou capaz de revelar a você. Aquilo que você viu ainda é muito pequeno comparado com aquilo que eu ainda tenho para fazer em sua vida. E sabe qual é o problema da igreja? E às vezes, me permita me abrir, mas às vezes eu entro numa depressão espiritual, não tem outro termo que eu possa usar.
Às vezes bate um sentimento de tristeza tão profundo dentro da minha alma, e hoje um dia é mais ou menos assim. Eu não sei se todo pregador tem isso, mas eu já vi muito isso acontecer, aonde às vezes eu olho o cenário mundial, às vezes até mesmo local, até mesmo da igreja, até mesmo de vocês que estão aqui na minha frente, me permita a minha franqueza, mas às vezes eu olho, eu falo assim, Deus, o Senhor tem muito ainda para fazer. Mas às vezes a gente vive numa superfície tão rala, tão rasa, tão pouca, tão pequena. Às vezes a gente não crê mais. Nós viramos assembleanos sensacionistas, irmãos. Nós viramos assembleanos que não crê mais no poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu venho lhe dizer nessa noite, queira o inferno ou não, queira você ou não, eu acredito que Deus, pelo seu Espírito, Ele pode falar comigo, fazer-me ouvir, fazer o meu coração ver e presenciar aquilo que eu nunca presenciei. É o poder do Espírito de Deus. Ele pode, Ele pode, Ele pode e Ele pode. Então nunca se acalme. Viva com uma vida, com uma chama, buscando. Eu quero o toque do Espírito Santo. Porque você só vai ter história para contar se você se unir com a pessoa do Espírito Santo. Você só vai ter uma história para contar se você entender que é o poder do Espírito Santo sobre nós. É o poder do... Não existe outro refúgio, outra técnica. É o poder de Deus. E como Paulo disse, é loucura para o mundo. Mas para nós que conhecemos, a gente sabe. É o poder de Deus. Não tem explicação. Eu já tentei pregar inteligente, eu já tentei pregar com sabedoria, mas quanto mais eu tentava, mais vazio eu ficava. Quanto mais eu tentava pregar com inteligência, mais oco eu ficava. Até o ponto que um dia eu preguei um sermão, eu rasguei ele de raiva. Eu disse, muita inteligência, pouco Deus. Eu quero a Deus, eu quero o seu Espírito. Eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero sentir, eu quero tocar, eu quero abraçar. Eu quero, oh meu Deus, é o que eu quero. Para você que não sabe, já vou encerrar, não vou continuar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deus derrama o seu poder e eles foram vistos 120 homens falando línguas estranhas. 120 homens falando línguas estranhas. Atos capítulo 2, o poder do Espírito foi tão forte que eles falaram outros idiomas. Deixa eu tentar te explicar com facilidade. Se tivesse ali alguém falando inglês, eles foram cheios do Espírito e falaram em inglês, em outros idiomas. Capítulo 3, foi o poder do Espírito Santo que fez João e Pedro dizer assim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Capítulo 4, foi o poder do Espírito Santo que sacudiu e 5.000 pessoas entregaram as suas vidas a Jesus. Atos capítulo 5, temos a ação do Espírito Santo em juízo para Ananias e a Safira, porque eles mentiram, diz o texto, eles mentiram ao Espírito Santo, e aí veio o juízo sobre eles. O Espírito. Atos 6, por intermédio, Deus fazia milagres, por intermédio de Estevão, Deus fazia milagre. E aí diz o texto, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que falava na boca de Estevão. Ei, no dia que você sentir o toque do Espírito e falar sob a direção do Espírito, eles vão ver, esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Irmãos, a Joyce está aqui. Eu fui numa conferência de pastores esses dias e eu saí de lá com uma convicção muito forte, mas muito forte mesmo. Eu olhei para o lado, eu só via gente chorando, olhei para o lado, a Joyce chorando. Aí foi um homem pregar, eu disse assim para ela, esse homem aí, ele tem algo diferente nele. Toda vez que eu escuto esse homem falar, tem algo diferente nele. E a Joyce já me viu vendo ele pregar, eu escuto ele pregar quase todos os dias. E aí ele começou a pregar, a Joyce falou assim, tem algo diferente dele mesmo. O que é? É o Espírito de Deus. E Atos capítulo 7, Estevão sendo apedrejado, mas mesmo sendo apedrejado, sabe o que o Espírito fez ele entender e ver?
ele viu os céus abertos e o Filho de Deus, Jesus Cristo, em pé à direita do Pai. Atos capítulo 8, olha o que o Espírito fez. O Espírito Santo arrebatou a Filipe, literalmente transportou-o de um lugar para o outro. Atos 9, o Espírito pega Saulo e ele recebe a revelação de Jesus Cristo. Atos 10, Cornélio passou 4 dias em oração e jejum, até que o Espírito leva Pedro na casa de Cornélio e é um reboliço espiritual. Atos 11, Pedro ora e o poder do Espírito cai e diz o texto, e houve poder, como também houve em Atos capítulo 2, capítulo de número 12, o Espírito aparece em resplendor de luz, tira Pedro da prisão, as correntes caem e Pedro sai livre. Atos capítulo 13, o Espírito no meio do culto, ele disse assim: separe a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo quer fazer a mesma coisa com você, te dar um senso de direção e te falar. Atos capítulo 14, Paulo levanta um coxo, o coxo se levanta, salta e anda. Eu poderia ir em todos os capítulos de Atos, mas eu vou para o 28. Paulo está sofrendo um naufrágio, e quando ele vai sofrer um naufrágio, ele olha para o povo e diz assim: nenhum de vocês vão morrer, ninguém vai morrer aqui. Por quê? Sobre a influência do Espírito. Ninguém morre. Vai tudo despencar, vai tudo para o fundo do mar, mas aqui ninguém morre. Ninguém morre. Por quê? Não sei, mas Deus falou que ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. Paulo chega na ilha, Malta. Quando ele está mexendo com fogo, vem uma víbora e pica Paulo. Aí o povo diz: esse homem é amaldiçoado, sai do naufrágio e a serpente o pica, vai morrer. Mas não tem poder sobre ele. Por quê? É o poder do Espírito Santo de Deus. A minha pergunta que está entalada na minha garganta para você é essa: quando foi a última vez que você teve alguma coisa em você que você disse assim: é o Espírito? Foi o Espírito. É Deus. É Deus. Quando foi a última vez que teve alguma coincidência e você na verdade não percebeu que na verdade era o Espírito Santo de Deus? O que eu estou querendo dizer é que você é poderoso com o Espírito de Deus dentro de você. O que eu estou querendo dizer é que você é poderoso com o Espírito Santo de Deus dentro de você. E com o Espírito de Deus você pode sim levantar a mão e dizer assim: Pai, ó Pai, escute as minhas orações. E através do poder do Espírito, Ele escuta as suas orações. E Ele é poderoso para fazer exatamente aquilo que você pediu. É o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo cura de dor de cabeça, de câncer, diabetes. Ele batiza com o Espírito Santo. Agora deixa eu lhe falar. Eu não estou reclamando, eu estou feliz. Na verdade, muitos adolescentes foram batizados com o Espírito Santo. Mas o batismo, você não precisa esperar um outro congresso. Ao sair daqui hoje, voltando para a tua casa, começa a adorar a Deus, porque dentro do seu carro você pode ser batizado com o Espírito Santo. No chuveiro você pode ser batizado com o Espírito Santo. No trabalho você pode também ser batizado com Espírito Santo. O Espírito não depende de evento, nem de pregador de fora. O Espírito depende de um coração aberto, dizendo: Pai, eu quero o teu poder, eu quero a tua graça, eu preciso. Eu já contei aqui 2 vezes, mas eu vou contar de novo. Olha como é o poder do Espírito Santo. Um dos lugares que eu mais preguei no Brasil foi em uma cidade chamada Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Todo ano eu ia 2 ou 3 vezes para aquela região para pregar, de um período de quase 7 anos. E uma das vezes uma irmã era responsável para cuidar da minha alimentação, café da manhã, almoço. E ela era muito quieta, muito quieta, muito quieta. Eu tentava, às vezes quando eu vejo alguém tímido do meu lado, e eu sendo um pouco menos tímido, eu tento quebrar o gelo, eu tento brincar, como vai e tal. E ela, cara fechada. Eu dizia: isso aí não quer amizade mesmo não. Passaram 1 mês mais ou menos depois da minha última ida lá.
O pastor, que é cunhado dela, me ligou, desesperado, e disse assim para mim: ore por nós. A minha cunhada, aí ele me contou a história. À noite, no auge de uma depressão profunda, ela pegou o cobertor. Eu não estou escutando história que eu ouvi de terceiros. Não, eu conheço a família. Pode ir no meu Instagram, você acha eles. André Roque, família Roque. Ela pegou um cobertor, enrolou o cobertor nela. Pegou garrafas de álcool, jogou no cobertor. Pegou fósforo, ligou e meteu fogo. A casa começou a incendiar, fumaça para todo lado, fogo. E a família morava na época na rua, literalmente do lado da casa do pastor, e a igreja também é na mesma rua, poucos metros. E aquele barulho, era madrugada já, 1, 2 da manhã, e todo mundo gritando, a família gritando, a mãe da moça que estava cometendo o suicídio gritando, e gemia, e gritava, e esgoelava, e o pastor começou a orar, todo mundo orando: Deus, faça alguma coisa, oh, Espíritos, faça alguma coisa. Foi quando a ambulância chega, pega o corpo dela, 80% do corpo queimada, 80%. Já não tinha mais nem isso daqui, ó, nem os lábios ela tinha mais. Os homens pegam ela, colocam ela em cima de uma maca para colocar dentro da ambulância. Quando ela está entrando dentro da ambulância, ela fala assim: para! Ela consegue olhar para sua mãe, uma senhora, sabe aquelas assembleianazinhas? É isso mesmo. Olha para sua mãe e diz assim: mãe, pode parar de orar. O Espírito ouviu a tua oração. Eu fui perdoada. Eles já vieram me buscar. Canta o hino 187 da harpa cristã. Mais perto quero estar. Sabe o que eu estou tentando te falar? É que naquela madrugada, uma senhora em gemido, vendo a sua filha entrando num estado de óbito devido a um suicídio, começaram a orar: ó Deus, tenha de misericórdia, tenha de misericórdia. Aí apareceu o Espírito que eu preguei semana passada, aquele que nos ajuda, aquele que nos dá poder. Naquela hora, aquela menina, ela foi perdoada, e eu tenho certeza que ela está no céu, adorando a Deus, nesse exato momento. O que é isso? É o poder do Espírito, é o poder do Espírito, é o poder de Deus, no último instante da sua vida. E é isso que eu quero encerrar nesta noite. Eu quero que você, a partir de hoje, escuta só o que eu vou lhe falar. Isso aqui é só para cabra macho, tá? Ou só para mulheres de verdade. Porque quando você pede alguma coisa para Deus, o efeito é... Mas você precisa de uma experiência com o Espírito de Deus. Você sabe disso. O intelectualismo não vai te manter na igreja. Não vai. A sabedoria humana não vai te manter na igreja. A sabedoria humana não vai convencer as pessoas que estão lá fora. Mas o poder de Deus, através da sua vida, vai ser uma evidência para você. Vai ser uma evidência para os seus filhos. E vai ser uma evidência também para a comunidade que está em torno de você. Nada muda uma pessoa a não ser o poder do Espírito Santo de Deus. E Ele quer fazer com que você tenha um encontro pleno. Olha o que Paulo diz. Ou Paulo, ele fala assim: o Espírito penetra. Está no texto. Penetra até as profundezas de Deus. Vou tentar te explicar. Aqui está a grandeza de Deus. Aí o Espírito assim, ó, eu quero te levar para essa grandeza, para que você conheça, para que você sinta, para que você toque, para que você tenha prazer. Todavia, entretanto, quando você vai orar, aí você começa: Pai Celeste, te agradeço por este dia, te agradeço por isso, te agradeço por aquilo. 2 minutinhos você já se cansa. Insista um pouco mais.
É um conselho que eu lhe dou. Insista um pouco mais. Segundo conselho que eu lhe dou, e vou lhe pedir depois desse conselho, é você ficar aí em pé que nós vamos orar. Segundo conselho: o entretenimento é o câncer da nossa alma. A nossa alma fica assim, igual um viciado de drogas, à procura de entretenimento. E a gente fica parecendo procura de entretenimento. E na verdade o Espírito Santo dizendo: eu quero te mostrar as revelações do meu Pai. Desliga o entretenimento um pouco. Para um pouco. Diga assim: Espírito Santo, eu não quero que a minha vida passe sem eu ter algo para contar da tua grandeza. Você está entendendo? Fica de pé comigo se você está entendendo. Eu vou orar e nós vamos encerrar, e amém. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo para você que talvez a tua alma está como um viciado à procura de algo. Escuta só, quando você está à procura de muita coisa, na verdade simboliza um vazio dentro de você. Mas o Espírito Santo, Ele é o que preenche todos os corações. Alguém disse assim para mim ontem: pastor Bruno, você precisa viajar mais, passear mais, isso mais. Eu até falei um pouquinho, mas não fui a fundo. Eu falei: o que eu mais quero na verdade não é isso. O que eu mais quero na verdade às vezes é ficar trancado nas profundezas do oceano de Deus, porque eu quero sentir o toque do Espírito Santo de Deus na minha vida. Nosso irmão Rafael vai puxar uma canção agora, e eu quero orar por sua vida. Como já veio um jovem aqui sem eu pedir, então eu vou insistir e vou pedir agora. Há porventura alguém aqui com algum problema físico, problemas de saúde? Escuta só o que eu vou falar antes de você vir. Existe porventura alguém que você sente que existe um problema em você, seja físico, seja espiritual, seja emocional? Escuta bem, algum problema em você que está atrapalhando você cumprir o propósito do Espírito Santo de Deus em sua vida. Se você consegue detectar agora esse problema que está atrapalhando você de avançar no propósito de Deus, eu te convido a vir aqui na frente, que nós vamos orar juntos nesta noite, e você vai avançar no propósito de Deus na sua vida, porque é o poder do Espírito Santo de Deus em nós. É o poder de Deus em nossa vida. Pastor, eu tenho um problema físico, e esse problema físico atrapalha a minha vida. Você vai receber a cura. É hoje, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Tu és tudo que eu mais quero.